TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 9 de janeiro. E nesta edição, Petrópolis registra 850 denúncias de crimes ambientais no Linha Verde em 2025. A Prefeitura de Petrópolis tem pendências no CALC. Trabalho como Estátua Viva revela desafios e trajetória de um artista nas ruas de Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar as dificuldades do Banco de Sangue Santa Teresa no início do ano. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje com um resultado muito bom, muito positivo para o turismo petropolitano, falando especificamente sobre um local. O Museu Casa de Santos Dumont, aqui em Petrópolis, registrou um aumento de 6% no número de visitantes em 2025. Consolidando-se como um dos equipamentos culturais mais visitados da cidade. Ao longo do ano passado, a casa projetada e habitada pelo pai da aviação recebeu 154.061 visitantes, contra 145.377 em 2024, refletindo o fortalecimento das políticas de valorização do patrimônio histórico e cultural do município. Ao longo desse ano, o museu integrou a programação de eventos nacionais, como a Semana Nacional e a Primavera dos Museus, além das datas comemorativas, como o aniversário de Santos Dumont e o Dia Internacional dos Museus. As ações incluíram dias de entrada gratuita ou meia entrada, visitas guiadas, atividades educativas, rodas de conversa, visitas noturnas e o lançamento da nova identidade visual do museu. Construída em 1918, e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, a Casa de Santos Dumont preserva características originais do projeto concebida pelo próprio inventor, como a escada com degraus em formato de raquete e o observatório no telhado. Além do acervo histórico, o museu conta também com o Centro Cultural 14 Bis, que amplia as possibilidades de exposições e atividades culturais. Com a manutenção de uma programação diversificada e ações contínuas de valorização do patrimônio, a expectativa é de que o Museu Casa de Santos Dumont siga ampliando sua relevância e atraindo cada vez mais turistas nos próximos anos, inclusive, é claro, nesse ano de 2026. E continuando falando sobre a parte cultural, parte artística especificamente, em um mundo que é cada vez mais acelerado, um artista petropolitano encontrou na arte da Estátua Viva uma forma de parar o tempo e emocionar quem passa pelas ruas. A história dele vai muito além da performance e revela também como a arte pode transformar as vidas. Por volta das 9h30 da manhã, Brandon Botelho começa o ritual que antecede a performance. No centro da cidade, ele se maquia, ajusta a cartola e veste o terno dourado. Todo dia de manhã eu acordo 5h30, eu faço umas coisinhas antes, né? Arrumo minha mochila e sempre pego um ônibus e venho pra cá. Enquanto as pessoas ficam olhando, o que esse cara vai fazer? O que ele tá preparando ali? Aí a pessoa fica curiosa e acaba vendo que eu faço um personagem de Estátua Viva. A rapidez e a correria fazem parte do dia a dia nas cidades. Mas em meio a esse ritmo frenético, um jovem artista escolheu seguir um caminho oposto. Desacelerar e ficar literalmente parado, convidando quem passa pela rua a olhar com mais calma para a arte e para si mesmo. A Estátua Viva, para mim, significa uma coisa muito importante sobre como analisar e ver o que está ao teu redor, né? Isso foi o que me ajudou muito, né? Depois desses anos que eu comecei. A relação de Brandon com a arte começou em 2020, ainda na pandemia, quando ele procurava emprego e conheceu outro artista de rua famoso na cidade imperial, que lhe apresentou o universo das estátuas vivas. O primeiro personagem criado pelo jovem foi o Prateado, que ganhou o apelido do público e virou desafio pessoal pela posição quase impossível de sustentar. Então você gostaria de trabalhar para mim? Eu te empresto a minha roupa,
que eu tenho lá parado e tal, eu comecei a fazer a estátua de prata, que é a famosa estátua do cowboy. E ele me emprestou uns longos anos e tal. E aí ele falou comigo, agora eu vou te ajudar a fazer sua própria roupa para você trabalhar também, já que você gostou. Com o tempo, Brandon deu vida ao personagem Dourado, inspirado no século XIX e nas histórias da Cidade Imperial. O visual elegante, com cartola e roupas da época, acabou virando a marca registrada do artista. Eu criei essa roupa através de um livro que eu li na biblioteca, e eu queria voltar naquele tempo. Aí acabei gostando e comecei a pegar um figurino de um de outro, aí eu montei um figurino, né? E eu falei, vai ser esse aqui. Aí o personagem eu criei, só não botei o nome. Para fazer Brandon se mexer, as pessoas precisam contribuir com uma doação. Só a partir disso, ele interage com o público. A pessoa tem que contribuir, que eu deixo uma caixinha, não é obrigatório, tá? É uma ajuda que o pessoal ajuda o artista, né? Que está aqui para se esforçar e tal. E eu sempre, quando a pessoa contribui, eu sempre dou um bilhetinho, uma mensagem. Mas ser estátua viva também significa enfrentar dificuldades, desde a instabilidade financeira até o preconceito de quem não entende a dimensão da arte. Além disso, começar a trabalhar como estátua demandou muito tempo para Brandon. Eu fiquei 1 ano treinando para fazer essa performance e vou te falar, foi difícil. Foi um desafio muito grande para mim ficar 1 ano parado sem se mexer. Minha mãe me perguntava, o que tu tá fazendo em casa parado aí igual um boneco? Eu falei, eu tô treinando. A estátua viva também carrega os desafios de sobreviver da arte, enfrentar preconceitos e depender da contribuição de quem passa pela rua. Mas nada disso tira a determinação de Brandon, que segue resistindo para manter viva a expressão artística nas ruas da Cidade Imperial. O artista de rua, ele, além de ele deixar o ambiente agradável, isso que me marcou muito foi levar alegria para as pessoas. Entre sorrisos, bilhetes e pequenas contribuições, Brandon encontra razões para seguir trabalhando com a arte. E ainda falando sobre a cultura petropolitana, o município iniciou 2026 com uma presença marcante no projeto Tô no Rio, lá em Copacabana nos dias 2, 3 e 4 de janeiro, fortalecendo a divulgação dos atrativos e mostrando que toda a infraestrutura turística da cidade segue funcionando plenamente, mesmo após os desafios das chuvas de dezembro. A iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a Setur-RJ, e da Turisrio transformou a Orla Carioca em uma vitrine estratégica para o destino do interior, aproximando o público carioca e os turistas nacionais e internacionais das principais opções de lazer e cultura do estado. No estande, Petrópolis apresentou seus ícones culturais e turísticos, como a tradicional Bauerfest, o calendário unificado de eventos 2026, que conta com mais de 120 atividades já confirmadas, além do turismo rural, ecoturismo, das belezas naturais e, é claro, o patrimônio histórico que fazem parte da cidade e fazem dela um dos destinos mais procurados do Rio de Janeiro. E a promoção continua. O município vai participar novamente das atrações do projeto entre os dias 9, ou seja, hoje, sexta-feira, e 11, ou seja, seguindo até domingo, reafirmando sua vocação turística e o empenho da Secretaria de Turismo em ampliar a visibilidade da cidade junto ao público carioca e aos visitantes que circulam pela capital durante todo o verão. E a gente tem agora um tópico um pouco mais complicado para citar, um resultado que não é bom. Petrópolis registrou no ano de 2025 850 denúncias de crimes ambientais no Linha Verde. Este número é o maior desde a criação do programa Disque Denúncia. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, o Linha Verde recebeu quase 30 mil denúncias de crimes contra o meio ambiente. Entre os crimes denunciados ao programa Linha Verde, em Petrópolis, no ano de 2025, o de maus-tratos contra animais foi o que teve o maior número, com 280. Em seguida, aparecem os crimes de extração irregular de árvores, com 131 denúncias, desmatamento florestal, com 101, e poluição de ar, com o mesmo número. De acordo com o coordenador-geral do Disque Denúncia, Renato Almeida, no total, Petrópolis teve 850 denúncias, um aumento de 32% se comparado ao ano anterior. É o maior número de denúncias já registrado em Petrópolis desde a criação
do programa Linha Verde. Itaipava, Posse, Araras, Correias e Quitandinha foram os bairros com maior incidência de denúncias. Itaipava aparece em primeiro entre os locais que mais contabilizaram denúncias, com 105 registros, e com uma grande margem para a segunda localidade, a Posse, que somou 61 denúncias. E Petrópolis é a cidade que mais teve denúncias de crimes ambientais, quando comparada aos outros municípios da região serrana, como Nova Friburgo e Teresópolis. Em Nova Friburgo, foram 344 denúncias de crimes ambientais e o distrito de Lumiar foi o que teve mais registros, com 34. Na cidade de Teresópolis, os números não são tão diferentes, visto que foram 373 denúncias feitas ao Linha Verde e o bairro que teve mais queixas foi o de Albuquerque, com 24. Voltando para Nova Friburgo, o crime mais denunciado foi de extração irregular de árvores, com 78 queixas. A cidade registrou 40 denúncias em julho, o mês que o Linha Verde mais recebeu denúncias dos friburguenses. Em relação aos teresopolitanos, o mês que o programa mais recebeu denúncias foi o de agosto, com 48. E o crime com mais registros de queixas foi o de desmatamento florestal, com 84. O programa Linha Verde solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais, não só em Petrópolis, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Um fator que chama a atenção é que, mesmo o programa Linha Verde sendo um programa específico do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, dentro das quase 30 mil informações, foram cadastradas mais de 1.100 denúncias vindas de outros estados. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300 253 1177 ou pelo DDD 21 2253 1177. Onde ambos possuem o WhatsApp com anonimato garantido, ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. E olha só, gente, na edição de ontem eu trouxe para vocês um material da Evelyn Carvalhais, que fala um pouco sobre as obras da rede pluvial que estão acontecendo aqui em Petrópolis e estão sendo realizadas neste início de ano. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi publicado nas redes sociais da Prefeitura e mostra também um pouco do andamento dessas obras dentro mesmo da obra. Olha só. As equipes da Prefeitura já estão atuando na Rua Santos Dumont, onde iniciamos o reparo da rede pluvial danificada pelas chuvas de dezembro. Aqui está sendo construída uma nova caixa de passagem, maior e mais resistente para garantir mais segurança e evitar novos transtornos. Durante a obra, o trânsito precisou ser ajustado com desvios e apoio dos agentes da CPTrans, para orientar motoristas e reorganizar o itinerário dos ônibus. Esse serviço faz parte de um levantamento realizado pela Secretaria de Obras, que identificou diversos pontos em diferentes regiões da cidade que precisam de intervenção. Muitos locais já foram atendidos, outros seguem em andamento e novas frentes de trabalho serão abertas nos próximos dias. É assim, com planejamento e ação, que seguimos cuidando da cidade e trabalhando para devolver a normalidade à população. E agora, gente, com essas informações, nós vamos agora para o Correio Político. Olha só, gente, agora vamos para o nosso tópico de política da edição de hoje, inclusive tópico que eu já comentei para vocês um pouquinho sobre no nosso story, que está disponível lá no Instagram, @TV Correio da Manhã. Inclusive, convite para vocês seguirem. Vamos falar sobre a situação do CALC. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis aparece com pendências no CALC. Esse CALC significa o Cadastro Único de Convênios do Sistema do Governo Federal. Um Cadastro Único de Sistema, que é um sistema do Governo Federal. Uma pequena correção aqui para a gente. Esse CALC reúne informações fiscais, contábeis e de transferência dos entes públicos. A situação apontada em relatório atualizado no dia 2 de janeiro deste ano pode dificultar o recebimento de verba da União, como repasses voluntários, convênios e contratos de financiamento. O CALC funciona como uma espécie de Serasa dos municípios, e quando há irregularidades, a cidade fica impedida de firmar novos convênios com o governo federal, o que afeta diretamente investimentos em áreas como saúde, educação, obras e também assistência social. De acordo com o relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, Petrópolis apresenta problemas em obrigações fiscais, previdenciárias e de transparências.
Entre os principais pontos que aparecem como a comprovar ou inadimplentes estão irregularidades com tributos federais e dívidas ativas com a União, envolvendo a Prefeitura, secretarias, fundos municipais e até mesmo a Câmara Municipal. Pendências no FGTS, especialmente ligadas a fundos municipais, registro no CADIM, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados pelo Setor Público Federal, que indica débitos com órgãos federais. Também entre os pontos está a falta de envio ou publicação do relatório resumido de execução orçamentário, o RREO, que em diversos bimestres de 2025. Também aparece a ausência de envio de anexos obrigatórios ao CIOP, que é da Educação, e ao CIOPS, que é da Saúde, e também o não encaminhamento da matriz de saldos contábeis mensais referente a novembro e dezembro de 2025. Também aparece a pendência relacionada ao limite de despesas com parcerias públicos-privadas por problemas na homologação do RREO, e também vale destacar que, apesar desses problemas, o município aparece irregular em alguns pontos importantes, como ampliação mínima de recursos em educação e saúde, pagamento de precatórios judiciais, regularidade em operações de crédito e no uso de recursos do Fundeb, e na prática, esses são os pontos principais que a cidade está acertada. Vale destacar que, na prática, quando o município está com pendências no CALC, ele pode ficar impedido de receber recursos federais não obrigatórios, como verbas para obras de infraestrutura, pavimentação, saneamento e compras de equipamento. Em alguns casos, a restrição também dificulta a assinatura de novos convênios com ministérios. Alguns especialistas em contas públicas destacam que, muitas vezes, as pendências são pontuais e administrativas, mas precisam ser resolvidas para evitar impactos no planejamento financeiro da cidade. As pendências apontadas no relatório podem ser regularizadas, desde que a Prefeitura faça o envio de documentos exigidos, quite débitos ou apresente justificativas aceitas pelos sistemas federais, como Sincof, CIOP e CIOPS, e após essa regularização, o status do município no CALC é atualizado e o acesso aos recursos federais pode ser reestabelecido. E, gente, com essas informações encerramos o nosso Correio Político de hoje e também o nosso primeiro bloco do programa. Vamos agora para um rápido intervalo e fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança,
bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, antes da nossa previsão do tempo, nós temos um outro tópico que envolve as outras cidades da nossa região de cobertura, além de Petrópolis. Isso porque as inscrições gratuitas para o 4º processo seletivo simplificado de contratação temporária de professores para os anos iniciais serão realizados de 14 a 16 de janeiro lá em Teresópolis. De acordo com a Prefeitura, são 183 vagas e cadastros de reserva para suprir as necessidades da rede municipal de ensino. Para realizar a inscrição com a entrega de documentos, os candidatos devem comparecer na Secretaria de Educação, na Rua Carmela Dutra, número 475, em Agriões. É preciso comparecer no local entre 14 e 16 de janeiro, de 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. O resultado será publicado no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 30 de janeiro e o início do exercício está previsto para 2 de março deste ano. Os selecionados serão contratados pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo tempo. O edital, com data de inscrição, requisitos a serem preenchidos pelos futuros candidatos e documentos a serem apresentados podem ser consultados no site da Prefeitura de Teresópolis. E agora sim, vamos para a nossa previsão do tempo. Gente, oficialmente sextou e, é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo no restante do fim de semana, no sábado e no domingo. Por isso, estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações para a gente. Ontem a gente estava aqui conversando com o Jonathan Evelyn e ele falou que as temperaturas já estão subindo, as temperaturas já estão próximas ali dos 30 graus. E, é claro, a gente quer saber se esse tempo bom, esse tempo de verão, vai continuar para amanhã e para o domingo. Então, conta para a gente, Evelyn. Como é que fica o tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Uma boa tarde. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Chegou o tão esperado fim de semana e eu já adianto, confirmando o que você disse, que vem sol por aí, as temperaturas vão ficar altas e a gente não pode não esperar chuva, né? A gente teve uma semana aí de chuva, mas agora o sol apareceu e veio para ficar. Então, como de costume, começando por Nova Friburgo, o sábado será com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo
tempo vai ficar firme e as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Já no domingo, o dia será de sol com algumas nuvens e à noite forma-se um nevoeiro. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Agora, indo para Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica limpo e os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. No domingo, o dia será de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. À noite, o céu também fica limpo e as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado será de sol com algumas nuvens e à noite vai ter céu limpo, enquanto as temperaturas ficam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. A previsão do tempo para domingo aqui na Cidade Imperial é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. À noite, o céu também fica limpo e as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Agora, indo para Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme e as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. O domingo será de sol, com algumas nuvens e neva ao amanhecer. À noite, o céu também fica limpo e as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 31 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, o sábado em Três Rios será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite será com poucas nuvens e os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 31 graus. Já o domingo será de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer. À noite o céu também fica limpo e as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 31 graus. Então vem calor por aí. Exatamente, Evelyn, vem calor por aí, e a gente até percebeu ali um pouquinho de chuva em uma cidade, em outra, mas é algo passageiro, aquela pancada de chuva, porque estamos no verão e a chuva também é uma característica dessa estação. Inclusive, é a estação mais chuvosa que a gente tem no ano, por isso a gente tem essa tendência. Mas é uma chuva bem diferente do que a gente teve nos últimos dias, aquela chuvinha fraca, que é típica de outras estações que aconteceu por conta da frente fria. Então a gente pode perceber que a gente tem temperaturas máximas superando os 30 graus ou próximos dos 30 em todas as cidades da nossa região de cobertura e também as mínimas não estão tão altas. Portanto, a gente pode perceber que a gente vai ter uma amplitude térmica bem grande durante todo o fim de semana em todas as cidades da nossa região de cobertura. Porém, naquele momento quente, o calor realmente vai estar presente, característica do verão, que eu gosto muito, sei que a Evelyn também gosta. Então, é algo bem positivo para esses amantes do calor, amantes do verão. Gente, essa foi a nossa previsão do tempo para o fim de semana e vamos para o restante do programa. E olha só, gente, quem está prestes a se aposentar precisa redobrar a atenção. A reforma da Previdência promulgada em 2019 estabeleceu regras automáticas de transição que alteram ano a ano os critérios para a concessão da aposentadoria. Em 2026, mudanças na pontuação, na idade mínima e também nas regras específicas para os professores impactam diretamente quem está próximo de requerer o benefício. Na aposentadoria por tempo de contribuição, duas regras de transição sofreram alterações na virada do ano. Pela regra de pontos, que soma idade e tempo de contribuição, a exigência passou para 93 pontos para mulheres e 103 para homens. No serviço público, a pontuação é a mesma, mas há exigências adicionais. Idade mínima de 62 anos e 35 de contribuição para homens e 57 anos de idade com 30 de contribuição para mulheres, além de 20 anos no serviço público e 5 no cargo. Outra regra também ficou mais rigorosa em 2026 e exige atenção de quem já tem muitos anos de contribuição, mas ainda não atingiu a idade mínima. As mulheres precisam agora ter 59 anos e meio e os homens 64 anos e meio. A idade mínima sobe 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos para mulheres e 65 para os homens. Em ambos os casos, o tempo mínimo de contribuição permanece em 30 anos para as mulheres e 35 para os homens.
Para os professores, a idade mínima também avançou, 54 anos e meio para mulheres e 59,5 para homens, com exigência de 25 anos de contribuição para mulheres e 30 para homens, na função de magistério. Enquanto a aposentadoria por idade está com as regras plenamente em vigor. A idade mínima é de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição. Nesse caso, a advogada previdenciária alerta para alguns cuidados importantes. Mas é importante, inclusive, avaliar, como eu falei, muitos professores têm múltiplos trabalhos, trabalham em inúmeras escolas, eles podem, por exemplo, trazer tempo do INSS para levar para o município, por exemplo, e pode trazer do município para o INSS. Mas para avaliar se qual ente vai ser mais benéfico para aquele professor, somente fazendo uma avaliação no caso a caso. Para ajudar no planejamento, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, disponibiliza simulações gratuitas pelo site e também pelo aplicativo Meu INSS, onde o segurado pode conferir quanto tempo falta para se aposentar em cada regra vigente e até salvar o resultado em PDF. A gente aconselha que ele baixe o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, na forma completa, onde tem ali não só os vínculos, mas também as contribuições. Aí ele vai poder apurar para ver se todos os períodos de trabalho e de contribuição dele está lançado naquele documento. Se tiver tudo ok, com certeza, né, a avaliação feita pela simulação vai estar correta. E, gente, a produção industrial brasileira ficou estável em novembro de 2025. Os dados são do IBGE e mostram que, apesar de o setor ainda estar acima do nível pré-pandemia, a indústria voltou a registrar queda na comparação com o mesmo período do ano passado. A produção industrial brasileira registrou variação nula em novembro de 2025 e interrompeu uma sequência de oscilações leves observadas nos meses anteriores. O resultado sucede a alta de 0,1% registrada em outubro. Ainda de acordo com o Instituto, em novembro, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 25 ramos industriais pesquisados registraram queda na produção em relação ao mês anterior. Vai destacar que, com esses resultados, a produção industrial se encontra 2,4% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 14,8% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com novembro de 2024, a indústria voltou a apresentar queda, com recuo de 1,2%. Já no acumulado de 2025, o crescimento foi de 0,6%. Nos últimos 12 meses, o avanço chega a 0,7%, indicando perda de ritmo, mas mantendo o resultado no campo positivo. O setor industrial, ao registrar variação nula em novembro de 2025 frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, prossegue operando com um nível de produção praticamente inalterado desde abril de 2025, reforçando a característica de menor dinamismo que marca a atividade industrial no período. Entre os setores que apresentaram desempenho negativo estão os de veículos automotores, reboques e carrocerias, com queda de 1,6%, produtos químicos com recuo de 1,2%, produtos alimentícios que caíram 0,5% e bebidas com redução de 2,1%. O principal impacto negativo do mês veio das indústrias extrativas, que recuaram 2,6%, influenciadas principalmente pela menor produção de petróleo bruto, gás natural e minério de ferro. Vale destacar que a queda na produção desse mês, nessa atividade, eliminou parte do avanço de 3,5% verificado no mês de outubro. Na direção oposta, o setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos teve o maior impacto positivo na média da indústria, com alta expressiva de 9,8%. No mês de novembro de 2025, exerceu o principal impacto na média da indústria e interrompeu 2 meses seguidos de queda na produção, período em que acumulou uma perda de 22,6%. Também apresentaram crescimento os segmentos de impressão e reprodução de gravações, produtos minerais não metálicos, produtos de metal, máquinas e equipamentos e metalurgia. Os bens de capital também cresceram e acumulam alta de 2,1% no trimestre. Os bens de consumo semi-não duráveis também avançaram, com alta de 0,6% em novembro.
permanecendo dessa forma com um movimento de expansão na produção e com predomínio de taxas positivas entre categorias econômicas e atividades industriais pesquisadas. Entre as grandes categorias econômicas, os bens de consumo duráveis registraram a maior queda, com recuo de 2,5%, devolvendo parte do crescimento observado em outubro. Os bens intermediários caíram 0,6% e acumulam perda de 1,8% em 3 meses consecutivos de retração. Prossegue o movimento de redução no ritmo de crescimento ao longo do ano, uma vez que o setor industrial havia registrado expansões de 2% no primeiro trimestre e de 1,2% nos 6 primeiros meses de 2025. Na comparação com novembro de 2024, a queda de 1,2% reflete resultados negativos em 3 das 4 grandes categorias econômicas e na maioria dos ramos industriais pesquisados. No índice desse mês, observa-se predomínio de taxas negativas, alcançando 3 das 4 grandes categorias econômicas e 16 dos 25 ramos industriais pesquisados. Segundo o IBGE, a pesquisa industrial mensal é realizada desde a década de 1970 e acompanha, mês a mês, o desempenho da indústria extrativa e de transformação no país, servindo como um dos principais termômetros da atividade econômica brasileira. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do nosso programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho temos a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É um jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academia de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui ao vivo com a Eliane Custódio, que veio conversar um pouco com a gente sobre o Banco de Sangue Santa Teresa, ainda mais sobre as necessidades do Banco de Sangue nesse início de ano, nesse início de janeiro. Tudo bem, Eliane? Boa tarde. Boa tarde, Hugo, mais uma vez, né? Muito obrigada pela oportunidade, né, de a gente estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa necessidade. Sempre um prazer te receber aqui no programa. A gente conversou algumas vezes próximos das datas comemorativas, né, que são aqueles momentos em que tem uma necessidade maior do sangue, dessas doações de sangue, e o número de doadores acaba diminuindo um pouco. Queria saber, já para começar nas nossas perguntas, que você já se apresentou algumas vezes, então eu acho que o nosso público já está habituado com você. Queria saber, nesse início de ano, essa tendência se mantém, a necessidade das doações e a necessidade da utilização do sangue continua em alta? Então, é muito complicado, né? Esses meses de dezembro, né, janeiro, fevereiro, que pega final de ano, carnaval, é um mês muito delicado para a gente, né? A gente fica um pouco preocupado em relação à doação de sangue, porque as cirurgias continuam, né? Os pacientes oncológicos continuam fazendo tratamento, que demanda de bastante sangue. Acidentes, infelizmente, está acontecendo demais na nossa cidade. E o estoque do banco de sangue não está no estoque suficiente para a gente conseguir atender os pacientes, e isso que nos preocupa. E também as viagens, né? A gente está com muito doador viajando, né, período de férias, e isso faz com que o nosso estoque fica desabastecido. A gente até pode destacar e relacionar que essa situação dos doadores, os doadores regulares estarem viajando nesse período do ano, mostra também que não só eles, mas a população como um todo está viajando. E nesse período de viagem, nesse período que tem muito movimento nas estradas, acaba também, infelizmente, acontecendo esse aumento no número de acidentes, não é mesmo? Isso, aumenta o número de acidentes e aquilo que eu te falei, né? Sempre falo, né, quando eu vou nas TVs, o banco de sangue, ele é de toda a população, né? Não é da gente que trabalha lá, não é do dono dele. É de todo mundo precisa, né? A gente está aqui, graças a Deus, mas pode ter um familiar precisando, um amigo, um conhecido, né? Bastante gente está precisando de ajuda nesse momento e, infelizmente, esse mês é um mês bem crítico, porque cai muito. A gente precisa, para manter um estoque ideal, de 50 a 60 bolsas por dia. A gente está com uma média de 20 bolsas. Aí eu te falo, se acontecer uma tragédia aí, de repente, a gente não vai conseguir atender.
infelizmente. E se a gente pesquisar também, os outros bancos de sangue do Brasil também estão com estoque baixo, não só a gente. Quer dizer, a gente não consegue nem pegar uma bolsa bem emprestada para atender, porque eles também não têm. É um momento muito delicado, como você falou, mais ou menos ali 1/3 das doações necessárias só estão acontecendo, e uma doação necessária para um período normal, não é mesmo? Um período como as coisas estão acontecendo dentro dos conformes. Mas a gente viu na cidade, aqui em Petrópolis, e também as outras cidades próximas aqui da região serrana, que tem muito essa questão da tragédia, infelizmente. São cidades muito vulneráveis a questões das chuvas, e esse período de janeiro, esse período do verão, é o momento que mais acontecem as chuvas. Então, a situação que já está complicada dentro da normalidade, caso aconteça alguma coisa, como você mesmo disse, pode ficar ainda pior, mais difícil, não é mesmo? Fica pior. Deus que nos guarde. A gente sempre pensa assim e pede, né? Porque tá esquentando muito, hoje tá muito quente. Aí, de repente, vem uma chuva, igual veio aquelas. Acontece uma tragédia, Hugo, vai ter condição de atender. Se aparecer muito paciente, infelizmente, a gente não vai conseguir. E assim, por isso que a gente pede ajuda, né, às pessoas. Aí, às vezes, alguém fala assim, nossa, ela tá de novo pedindo sangue, né? Mas a necessidade é grande, é muito paciente. A gente atende UTI neonatal. Entendeu? Às vezes as pessoas só pensam que adulto, né, ou cirurgia, só acidente que demanda de sangue. Não, criança também precisa de transfusão. Bebê recém-nascido prematuro também precisa de transfusão. Quer dizer, toda uma população necessita que o banco de sangue fique com o estoque ideal, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. É verdade. E para as pessoas que não estão viajando, as pessoas que estão na cidade, a gente pode destacar, inclusive, que as pessoas que estão viajando podem fazer as doações dos seus respectivos locais que estão no momento, mas para as pessoas que estão aqui na cidade, que têm a disponibilidade para fazer a doação, como é que o banco de sangue funciona? Então, a gente funciona todos os dias, né, de domingo a domingo, das 7 da manhã às 18 horas. E a gente está na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. E a gente também está oferecendo transporte. Entendeu? Eliane, eu quero ir, mas eu tenho dinheiro de passagem, ou eu não quero pegar ônibus, um exemplo. Consegue me mandar o carro? A gente consegue enviar o transporte para pegar as pessoas. Esse é um ponto bem interessante e importante da gente destacar, justamente porque o banco de sangue vai até a população também, não só o contrário, é uma via de mão dupla que é benéfica para toda a população, tanto para as pessoas que podem fazer essa doação, tanto para o banco de sangue que precisa dessa doação. Eu queria saber também sobre as pessoas que podem fazer a doação. Como que são as regras? A gente já comentou algumas vezes, mas é sempre importante a gente destacar isso. Sim, então, precisa estar em boas condições de saúde, né? Ter mais de 50 quilos. Se tiver feito endoscopia, colonoscopia, pode doar depois de 6 meses. Tatuagem. Eu fiz tatuagem e não posso doar. Assim, se o estúdio do tatuador tiver o certificado da Anvisa, tudo certinho, pode doar depois de 6 meses. E se não tiver, depois de 1 ano. Quem teve hepatite A, até os 11 anos de idade, também pode doar sangue normal. Porque às vezes, eu tive hepatite quando criança, eu não posso doar. Muitas pessoas às vezes falam, né? Mas não, pode doar sim. Aí às vezes algumas pessoas ainda perguntam, tem um diabetes, eu posso doar? Pode. Quem não usa insulina, pode doar normalmente. Perfeito. E no dia da doação, no momento ali, tem alguma restrição que a pessoa tenha para poder fazer a doação? Então, no dia da doação, a gente só pede para evitar alimentos gordurosos. Se alimentar bem, entendeu? Se for depois do almoço, a gente pede para almoçar, tudo isso. Só evitar alimentos gordurosos, fritura, né? Carne de porco, feijoada, essas coisas. Só evitar e pode doar normalmente. Perfeito. Então, a gente pode ver que são regras bem amplas para justamente a população poder fazer essa doação. É algo bem positivo para a população, algo que pode ser feito por grande parte da população e ajuda todas as pessoas, então é algo bem importante da gente destacar. E, Eliane, eu queria te perguntar agora, não sobre as doações específicas, mas sobre esse período do ano. Você diria que já é algo histórico desse início de ano, início de janeiro, finalzinho de dezembro, janeiro, é um período mais complicado mesmo? Já. Eu estou bastante tempo no banco de sangue e dá para perceber que esse período é o mais crítico que a gente se encontra no momento, né? Tem ano que é mais tranquilo.
Às vezes o paciente que, exemplo, sofreu um acidente, quando o paciente é jovem e assim, é muito conhecido, consegue demandar bastante pessoas para doar sangue. Mas quando é um paciente mais idoso, às vezes a gente não consegue uma campanha legal com aquele familiar. Aí faz com que, ainda mais nessa época, o estoque caia mais ainda, porque o sangue ele é usado diariamente, né? As pessoas precisam. 24 horas tem paciente precisando e tem a transfusão que atende. O nosso problema pior, igual você perguntou, é o histórico, é nesse período realmente. Porque é um período que a faculdade está de férias, né? A escola está de férias, a gente consegue fazer campanha. Porque com 16, 17 anos também pode doar, com o pai ou a mãe presente. É até importante a gente destacar que justamente essa questão das pessoas muitas das vezes estarem em casa, né, não irem para a rua, às vezes dá uma complicada nesse processo da doação. As pessoas não saem de casa só para fazer isso. Então é algo bem complicado e que com a ajuda da população pode ser resolvido, pode ser com a população indo fazer essa doação. É uma situação que pode ser resolvida porque é algo tão importante e para tantas pessoas. A gente sempre destaca, né, que uma doação pode salvar até 4 vidas, não é mesmo? Isso, uma doação salva até 4 vidas e 6 recém-nascidos, né? E para as pessoas que fazem a doação constantemente? Agora uma pergunta que é até uma dúvida minha mesmo. De quanto em quanto tempo a pessoa pode doar sangue? As mulheres podem doar a cada 3 meses e os homens a cada 2 meses. Mas num período de 1 ano, as mulheres podem fazer 3 doações e os homens 4 doações. Perfeito, no período de 1 ano. Então já fica isso esclarecido também para as pessoas que a gente está comentando aqui justamente sobre essa dificuldade, para as pessoas que possam, que se interessem para fazer essa doação, que tenham esse trabalho que é tão importante, como a gente está destacando aqui tantas vezes, ainda mais nesse período tão crítico, para as pessoas poderem botar na rotina também, né? A gente espera que isso atinja as pessoas, que elas consigam colocar na rotina, tirar um tempinho para um tópico tão importante. Eliane, tem mais algum ponto que você quer destacar sobre essa doação? Ou também até mesmo fazer um pedido para a população? Então, eu quero pedir ajuda, né, quem esteja nos assistindo, que vá ao banco de sangue, faça sua doação. Uma doação você salva até 4 vidas, a doação é rápida, segura, e muitas das vezes as pessoas não doam por falta de informação. Ou então muito mito, né, em relação à doação. Se eu doar uma vez, eu vou ter que doar sempre. Não, você doa uma vez porque você volta a doar, porque você sente bem em saber que está ajudando a salvar vidas. Eliane, se eu doar uma vez o meu sangue engrossa, eu vou ter que ficar doando. Se o sangue não engrossa, não afina, você só volta porque você sabe que está ajudando a salvar vidas e se sente bem em relação a isso. Eu peço ajuda a toda a população de Petrópolis, né, que esteja nos assistindo, que vá ao banco de sangue, realize uma doação. A gente está numa fase bem complicada, muito preocupante, né, porque estamos com atendimento de muitos pacientes e a gente precisa da ajuda da população. Perfeito, Eliane. Então já fica esse pedido, esse chamado para a população, porque é realmente um período muito complicado e que a gente precisa da ajuda de todos que estão nos assistindo. Eliane, vou agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Hugo. Muito obrigado mais uma vez, né, ajudando, né, a gente a salvar vidas, né, dando essa informação para a população. As portas da TV Correio da Manhã sempre estarão abertas para o Banco de Sangue e também para todos esses assuntos que são tão importantes para a nossa população. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.